Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Bem, como todos nós estávamos aguardando, né? Chegou o dia, chegou a hora de nós iniciarmos o nosso estudo sobre o livro de Gálatas. Esse estudo, na verdade, ele estava preparado para aquele período, né? Da pandemia, que nós não podíamos realizar os cultos presenciais, mas de qualquer forma, sempre é válido nós dedicarmos um pouco mais do nosso tempo a nós estudarmos a palavra de Deus. E esse estudo, que vai começar hoje, dia 3 do mês de maio de 2021, nós estaremos durante essa semana dando sequência ao estudo. Vamos iniciar hoje. Amanhã teremos o estudo do segundo capítulo. Quarta-feira, que é o detalhe. Quarta-feira nós não teremos o estudo. Por quê? Porque como nós temos o culto presencial, e é exatamente nesse horário, 19h30, então nós estaremos na igreja e aí o culto não vai poder, aí o estudo não vai poder ser realizado. Mas não tem problema, porque na quinta-feira, sexta, sábado e domingo nós teremos o estudo sim, Vamos concluir no domingo às 7h30 da noite. E como eu havia anunciado, como eu havia falado, o objetivo de nós estudarmos a carta de Paulo aos Gálatas é por uma razão muito simples. A carta de Paulo aos Gálatas é o principal pilar do Evangelho da Graça. Porque o nosso Senhor Jesus deu ordem para que o evangelho fosse pregado a toda criatura. Entre todas as criaturas estão judeus e não judeus, os gentios. O apóstolo Pedro, ele foi enviado para pregar o evangelho aos judeus. E Paulo, que se converteu posteriormente, depois de um período, foi então escolhido, foi comissionado para pregar o evangelho aos gentios. Então, quando nós estudamos as epístolas e as cartas de Paulo, nós estamos estudando aquilo que a nós é peculiar. Por quê? Porque hoje nós somos filhos de Deus. Não há diferença entre judeus e gentios quando nós somos unidos pela cruz de Cristo. Entretanto, nós éramos gentios. Então, Paulo foi enviado para pregar aos gentios. Nesse caso, éramos nós no passado. Então, as epístolas e as cartas de Paulo têm tudo a ver conosco, É o ensinamento para a igreja de Jesus, a igreja dos gentios e não de judeus convertidos ao cristianismo. Bem, então nós vamos, durante essa semana, estudar essa carta de Paulo aos Gálatas, que ela tem como fundamento trazer a clareza, o conhecimento do Evangelho da Graça, tá bem? Nós vamos hoje começar no primeiro capítulo e dia a dia nós vamos estudar um capítulo diferente, fazendo da seguinte forma: nós iniciamos sempre, Eu mandei para vocês esta folha aqui, Mandei o estudo para vocês, você deve ter recebido aí pelo WhatsApp, alguns imprimiram, outros não tiveram tempo, Você pode acompanhar pelo celular da mesma forma, ou então pode acompanhar comigo aqui, na leitura. Sempre o estudo vai iniciar com uma introdução do capítulo, uma visão panorâmica do capítulo, e depois então nós teremos os temas do capítulo, Vamos abordar tema por tema dentro de cada capítulo, para que a gente possa, no final do estudo, ter lido todo o livro de Gálatas e abordado os assuntos mais relevantes dentro do livro da carta de Paulo aos Gálatas. Deixa primeiro eu cumprimentar aqui pessoas que já estão conectadas conosco, Espero que todos consigam, Tem aqui a dona Rosalina Nascimento, também o Itamar, o seu Clemente Costa, a dona Sueli Montalti, a Adriana Queiroz, a Ana Maria Palma, a Graça Luz, a Ângela ou o Toninho Ferreira, não sei bem quem é que está acompanhando, o Jefferson Custódio, a Lucineide de Jesus, o Agnaldo Lopes, o Jefferson Custódio, a Rita Araújo, o Alessandro Lux, a Ana Pasqualim,
também. O Adriano e a Adriana estão participando também. Acredito que o Tiago, né? Estão juntos no mesmo celular, como ele disse aqui. A dona Silvana Lux, lá de Itu. A Jaqueline Silva. O Gilson Leonardo Lima. A dona Claudete Balsan. A dona Amelinha Paiva. A Ana Luísa. A Wanda Soares. O Claudimir Rodrigues. E também a Fátima Milane Luz está aqui com a gente. E algumas pessoas ainda faltam se conectar, né? Bem, amiga, vamos então iniciar o nosso estudo, né? Eu queria só por um pequeno instante que você fechasse os olhos, declinasse sua cabeça, só para nós fazermos uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos aos teus cuidados, em nome do Senhor Jesus, esse estudo que para nós é tão importante. Que o teu Espírito venha revelar a tua vontade, que o teu Espírito venha falar com cada um de nós, que o teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento e nos ajudar, meu Pai, a compreender a tua vontade para a nossa vida. Que esse estudo venha nos trazer edificação, conhecimento, revelações. Que esse estudo, meu Pai, venha nos ajudar a crescer na tua presença, crescer em comunhão com o Senhor. Por isso entregamos aos teus cuidados e que o Senhor abençoe, meu Pai, esse estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Que tudo esteja debaixo do teu cuidado e da tua orientação e direção. Eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Olha, quero dizer que é um prazer muito grande tê-los na nossa companhia. Espero que você esteja tão empolgado e feliz quanto eu para nós iniciarmos o nosso estudo, tá bom? Vamos iniciar então aqui pelo estudo que eu mandei para vocês, aqui pela folha, tá? Vamos iniciar aqui. Então, estudo de Gálatas, introdução ao primeiro capítulo. O livro de Gálatas foi chamado de a Carta Magna da liberdade cristã. Com clareza e intrepidez, o apóstolo Paulo revela como a graça de Deus liberta os cristãos da lei, não para que possam pecar, mas para que consigam descobrir o poder de uma nova vida através da fé e do Espírito Santo. O livro foi escrito para suprir uma grande necessidade da igreja primitiva. Todas as vezes que Paulo partia com o intuito de fundar novas igrejas, era perseguido pelos chamados judaizantes, grupo de crentes judeus que aliavam os princípios da lei ao evangelho. Esse grupo sorrateiramente penetrava nas recém-formadas igrejas e de forma individualizada disseminavam como um veneno o que Paulo chamou de outro evangelho, que nada mais era do que uma mistura mortal de lei e graça, que subtraía a glória da obra da cruz e tirava do crente o poder transformador e regenerador produzido pelo genuíno evangelho de Jesus Cristo. Esse grupo implacável de inimigos da igreja estava de tal forma empenhado em impedir o avanço do evangelho que questionava entre os cristãos o apostolado de Paulo, afirmando que ele não tinha competência para analisar a lei mosaica e muito menos a aprovação do concílio de Jerusalém, formado pelos apóstolos escolhidos por Jesus antes da sua crucificação. Bem, então essa introdução que nos dá assim um pano de fundo do livro de Gálatas, ele traz como ponto principal essa questão dos judaizantes,
Porque justamente a atitude deles em penetrar nas igrejas e tentar envenenar os novos convertidos com uma mistura fatal de lei e graça, porque a lei teve o período dela, mas a lei passou e agora o evangelho estava sendo pregado de uma forma autêntica, né? De uma forma atual. Mas esses judaizantes, que eram judeus pseudo-convertidos ao cristianismo, eles tentavam convencer os novos convertidos de que eles deveriam crer em Cristo, mas sem abrir mão dos princípios da lei, sem deixar de cumprir os mandamentos da lei de Moisés, como, por exemplo, a circuncisão. Eles batiam forte nisso. Todo cristão, mesmo aqueles que se convertem a Cristo, precisam ser circuncidados, precisam continuar participando dos rituais mosaicos, precisam participar das festas. E, na verdade, Paulo, que recebeu a revelação do Evangelho, sabia que isso não era verdade. Só que, se os cristãos não estivessem atentos a esse falso evangelho, eles perderiam, olha só que coisa importante, eles perderiam o poder do evangelho sobre a vida deles. A proposta do evangelho, que era de transformar, que era de restaurar, de regenerar, não seria efetivo na vida deles. Por quê? Porque nós não podemos misturar lei e graça. Nós podemos entender o que era a lei e o que é a graça, mas nunca misturar lei e graça. Porque a lei tinha um princípio, o evangelho tem outro princípio. Se você misturar essas duas coisas, é como um veneno mortal que impede o cristão de ser regenerado. E aí, a obra do evangelho, o motivo, a razão pelo qual Cristo morreu, vai perder o seu efeito sobre estas pessoas. Por isso, a compreensão do evangelho, a compreensão da graça é fundamental para nós experimentarmos e desfrutarmos dos benefícios do próprio evangelho. Todo o sacrifício de Jesus com os seus benefícios dependem de nós entendermos de fato o que é o evangelho da graça do Senhor Jesus, que foi confiado nas mãos de Paulo. Por isso, estudar as cartas de Paulo é fundamental para uma compreensão plena e clara do evangelho. Tá certo? Então, o ponto aqui é os judaizantes. Eles é que estavam criando um monte de problemas, mas também deram o motivo. E nesse aspecto foi até positivo para nós, porque acabou motivando Paulo de escrever esta carta aos Gálatas. Tá certo? Bem, então, terminando aqui na folha, temas do capítulo. O que nós vamos estudar hoje? Prefácio e saudação, a inconstância dos Gálatas, o evangelho que Paulo recebeu e pregou, e terminando, Paulo vai para Jerusalém. Bem, então agora eu quero convidar você para abrir a Bíblia Sagrada, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Gostaria que você então abrisse aí a sua Bíblia. Quero cumprimentar também aqui a Andréia Pires, a dona Maria Helena Leite Costa, a dona Maria Fernanda, lá de Portugal, a dona Norma Maria, e que está assistindo também, né, que está acompanhando agora a nossa live, o nosso estudo. Bem, abriram aí a Bíblia? Gálatas capítulo 1? Muito bem, então vamos fazer aqui a leitura do prefácio e saudação. Epístola de Paulo aos Gálatas. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, então eu quero fazer dois comentários aqui dessa introdução. Primeiro, essa carta de Paulo aos Gálatas, ela não foi escrita para uma igreja. Não. A Galácia era uma grande região. Eu até preparei aqui rapidamente, se você me permite. Tá vendo aqui, olha, aqui no telão? Eu preparei aqui um mapa, né? Um mapa da Galácia, né? Eu vou colocar aqui em tela cheia. Você vai ver, você vai acompanhar agora num tamanho grande, que vai ficar melhor para você poder acompanhar, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, tá vendo? Esse é o mapa da Galácia. Nós temos dois pontos importantes aqui, ó. Aqui embaixo, ali onde você pode observar, naquele risquinho azul, né? Naquele círculo azul, é a cidade de Jerusalém. Então, toda aquela área ali, né? Aquela área ali fica Israel. Então, subindo, né? Você vai para Síria, Capadócia, e já aqui, nesse lado aqui, ó, nesse grande círculo aqui vermelho, então nós temos essa região toda aqui, ó. Vê, é uma região chamada Galácia, que dá pelo menos umas 4 ou 5 vezes o tamanho de Israel. Muito grande a região. E dentro dessa região chamada Galácia, foram fundadas várias igrejas, né? Tessalônica, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, todas aquelas igrejas, né, do Apocalipse estão aqui nessa região, a região da Galácia, né? Então Paulo escreveu a carta aos Gálatas de toda essa região. Por quê? Porque os judaizantes, eles saíram dali, de Jerusalém, subiram e vieram para essa região. E aqui então eles começaram a trabalhar forte, pesado, para impedir que o evangelho pleno fosse realmente anunciado aos gentios. Porque aqui morava gentil. Judeu estava lá embaixo, ó. Judeu estava lá em Israel. Aqui não tinha judeu, aqui tinha gentios, né? A antiga Grécia, né? O berço dos helenistas. Então, toda essa região aqui, toda essa região, então estava sendo contaminada por esse falso evangelho. Esse evangelho que Paulo chamou de falso evangelho, que não era um outro evangelho, era algo que estava destruindo, na verdade, a pureza, a genuidade do evangelho que Paulo pregava. Então, esse é o primeiro ponto. A carta de Paulo foi escrita a todas as igrejas da Galácia, tá bem? E aqui no versículo 4, diz assim, olha, o qual se entregou a si mesmo, falando de Cristo, pelos nossos pecados. Jesus então se entregou, né? Ele abraçou os nossos pecados e foi punido pelos nossos pecados e morreu com os nossos pecados. Nós somos livres dos pecados porque Cristo então levou sobre si os nossos pecados. Agora, olha o que ele disse aqui. Para nos desarraigar. É uma palavra importante. Essa palavra desarraigar, para você poder captar bem o sentido do que Paulo quis dizer, desarraigar é exaireó. E a palavra exaireó, ela significa remover completamente ou arrancar pela raiz. Então, quando nós falamos desarraigar, nós estamos falando de arrancar pela raiz, né? Remover completamente, não deixar absolutamente nada que possa brotar novamente aquilo que foi destruído. Então, quando Paulo fala aqui que Jesus se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, olha que interessante. O evangelho, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz, a obra do Calvário, teve um objetivo muito importante no processo de salvação do homem. Não apenas perdoando o homem dos pecados, remindo o homem dos pecados, mas também
arrancando pela raiz do homem o desejo, o prazer que ele tinha pelo mundo, pelo pecado, pelas coisas pertinentes a esse mundo, que existe no homem que não foi regenerado. Então, veja, amiga e amiga, veja, preste bastante atenção. Nós estamos falando aqui de dois seres distintos. Estamos falando do ser carnal e do ser espiritual. A obra de Cristo, ela foi realizada no nosso interior, gerando no nosso interior a nova natureza, o novo homem. Isso que eu acabei de ler para você sobre desarraigar, arrancar o mundo, arrancar, a perversidade do mundo de nós, está falando do homem interior, não da nossa carne, porque a nossa carne, ela é uma carne corrupta. Essa nossa carne, ela tem tudo de ruim nela. A natureza de Adão está na nossa natureza física, mas a natureza de Jesus no nosso homem interior. Então, são duas pessoas distintas, o homem interior e o homem exterior. Esses dois lutam entre si. A nossa natureza humana, ela tende ao erro, ao vício, à mentira, à prostituição. O nosso homem interior, ele não se corrompe, ele se renova dia a dia, como diz a Bíblia. Então, a obra que o Senhor Jesus fez foi no homem interior, foi no nosso interior e não no nosso exterior. Então, esta criatura que mora nesse corpo aqui, esse ser que mora nesse corpo, é o ser que foi alcançado pelo Evangelho. E nós não temos mais nada com esse mundo. Se realmente o Evangelho chegou até você, se realmente foi revelada a obra da cruz para você, e você é uma pessoa regenerada, então você, interiormente, não quer saber de nada desse mundo, dos seus pecados, da sua perversidade, da sua maldade. O conflito está na nossa natureza humana. Por isso, é muito importante que você compreenda uma coisa. Quando nós mantemos uma comunhão diária, permanente, no nosso homem interior com Cristo através do Evangelho, nós fortalecemos o nosso homem interior e a nossa natureza humana, ela fica incapaz de ditar as regras para o nosso homem interior. Porém, quando nós vamos nos enfraquecendo interiormente, quando nós vamos deixando de lado a comunhão com Deus, quando nós vamos abandonando o brilho do Evangelho, vamos nos envolvendo com o trabalho, com família, com coisas importantes também do nosso dia a dia, mas nós nos apegamos demasiadamente com isso, então a nossa natureza carnal, ela começa a ficar em evidência. Não que o homem interior está se corrompendo, não. É que nós vamos deixando de lado a comunhão com Deus. Nós vamos perdendo a comunhão com Deus. E a nossa carne começa a ficar evidenciada. E aí a tendência a nós deixarmos de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da nossa carne é muito grande. Por isso nós precisamos aprender o valor, a importância da comunhão com Deus. Comunhão com Deus, oração, leitura da Bíblia, ir à igreja, estar sempre envolvido com as coisas de Deus, porque aí você se renova dia a dia, você cresce espiritualmente, não é? Mas o mundo foi desarraigado do nosso homem interior. Esse ser interior, ele não quer o pecado, ele não quer o erro. Por isso que uma pessoa que foi convertida, uma pessoa que nasceu de novo, que foi regenerada, ela não tem prazer no pecado. Ela não tem prazer no erro, porque ela nasceu de novo, não é? Então, a palavra desarraigado fala sobre isso, arrancar o mundo, né? Ele faz com que nós não tenhamos mais vínculo interior com a perversidade, com o erro e os pecados desse mundo. É isso que a palavra desarraigada ela quer dizer. Bom, vamos passar agora para o segundo tema, a inconstância dos Gálatas, já entrando mais no assunto próprio do tema do livro, né? Diz assim, Paulo falando aos Gálatas: admira-me
que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, eles estavam passando do evangelho genuíno que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E aqui começa o problema. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns ou algumas pessoas que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Veja, quando Paulo fala assim, olha, me admira que vocês estejam passando daquele que vos chamou para a graça de Cristo, que é o evangelho genuíno, para outro evangelho. E aí ele corrige, né? Ele retifica o que ele falou, dizendo, o qual não é outro. Mas por que ele usa a palavra evangelho e outro evangelho? Por quê? Porque ele está falando de uma verdade genuína e de uma verdade aparente. E esse detalhe é importante para nós. Por quê? Porque nós podemos estar ouvindo algo muito parecido com a verdade. E não é a verdade. Pode até parecer um evangelho. Pode até soar aos nossos ouvidos como evangelho. Por quê? Porque fala de Jesus, né? Fala sobre os milagres de Jesus. Fala sobre a ressurreição de Jesus. Fala muitas coisas. Então ele é muito parecido com o evangelho. Mas ao mesmo tempo que ele se parece com o evangelho, ele vai em algum momento destoar. Ele vai trazer alguns detalhes que contrariam o próprio evangelho. Por exemplo, o evangelho pleno, puro, sem mistura, ele sempre vai apontar para Cristo como o único meio de salvação. Vai apontar para o sacrifício de Cristo como a única forma de nós sermos aceitos por Deus, que é a justificação pela fé. O evangelho genuíno, ele sempre vai mostrar para você que o perdão dos seus pecados está em você compreender o sacrifício de Jesus na cruz. O evangelho não genuíno, ele vai falar de Jesus, ele vai falar do sacrifício de Jesus, mas ao mesmo tempo que ele fala do sacrifício de Jesus, ele também vai levar você ao sacrifício. Ele fala do sacrifício de Jesus pelo perdão dos pecados. Mas ele diz assim, Jesus morreu pelos pecados, mas se você quiser ter a sua vida abençoada, então aí você tem que fazer o seu sacrifício. Então se você quiser ser curado, você tem que fazer sacrifício. Se você quiser ter sua vida transformada, tem que fazer sacrifício. Se você quiser ter sua família abençoada, você tem que fazer algum tipo de sacrifício. Ou seja, ao mesmo tempo que fala de Jesus, ele faz com que você tire o olhar de Jesus e olhe para você. E você então passa a ser responsável pelas bênçãos de Deus na sua vida. Então, vê, não parece evangelho? Você não tem a impressão de que está ouvindo uma coisa que faz sentido? Pois é, esse é o problema que Paulo falou. Era um outro evangelho. Ele era apresentado como evangelho, aceitava Jesus, aceitava o sacrifício de Jesus, mas ao mesmo tempo tentava resgatar o princípio da lei e implantá-lo na igreja. Em outras palavras, creia em Jesus, mas também pratique o que Moisés ensinou.
Creia em Jesus, mas também continue praticando aquilo que a lei ensinou. Então, não era evangelho. Por quê? Porque a lei foi entregue, a lei seguiu um percurso até que ela se encontrou com o evangelho. Quando a lei se encontra com o evangelho na cruz, então a lei sai, né? A lei sai de cena e passa a existir apenas o evangelho. E são duas alianças completamente diferentes. Uma não se mistura com a outra. Pelo contrário, a aliança da graça é o aperfeiçoamento da lei. O que a lei não pôde fazer, Deus permitiu que fosse feito através do evangelho da graça. Então, esse pseudo-evangelho, esse outro evangelho, que não é outro evangelho, porque não tem outro evangelho, mas era uma mistura, é uma mistura nociva, perigosa da lei e da graça. Então, nós precisamos ter, como Paulo nos ensinou, muita segurança no evangelho, para nós tomarmos cuidado, para não estarmos misturando lei e graça, não é? Porque isso seria perigoso para a nossa caminhada de fé. Nós não desfrutaríamos nem da regeneração do homem se nós estivermos vivendo um evangelho misturado. Isso é nocivo, isso é perigoso. É como você pegar uma água cristalina, uma água limpinha, e colocar uma gota de veneno lá dentro. Você não vê o veneno, mas aquela água agora já não pode mais ser utilizada. Aquela água agora está envenenada, não é? Você compreende? Tornou-se uma água envenenada. Então, quando Paulo fala sobre isso, ele chama atenção para algo que realmente é extremamente importante, muito importante, que nós precisamos então dar atenção, né, sobre isso. Tomar cuidado para nunca misturar lei e graça, tá certo? Bem, vamos avançar um pouquinho mais. Então ele fala aqui sobre o outro evangelho. No versículo 7, ele fala o seguinte, olha, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. A palavra perverter. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa palavra com você. A palavra perverter, ela quer dizer mudar de direção ou apontar para outra direção, que é estrefó, é a palavra no original. Ela aponta para outra direção. Então, o que é perverter o evangelho? É você pegar o evangelho genuíno, só que ao invés de você usar o evangelho genuíno para apontar para Cristo, você aponta para Moisés, você aponta para o Velho Testamento. Então você ouve Jesus, mas pratica Moisés. Então isso chama-se perverter o evangelho. Fala-se de Jesus, mas aplica-se os princípios da lei. Cerimônias, festas religiosas, cerimônia de purificação, circuncisão, sacrifício, tudo isso, essas obrigações que a lei impunha sobre os homens, que não existe no evangelho, faz parte da velha aliança. Por isso você tem que tomar muito cuidado para que tudo hoje que você vai fazer para Deus não seja na base do tenho que fazer. Não, tem que ser na base do eu quero fazer para servir o meu Salvador. Nunca na intenção de merecer ou de ser justificado. Vou fazer isso para Deus fazer isso. Eu vou sacrificar tal coisa para Deus fazer tal coisa. Não, isso é o princípio da lei. Tudo que você tiver que fazer para Deus hoje tem que ser na base do amor. Guarde essa palavra, amor, reconhecimento. A obra de Jesus por nós foi completa. Nós só temos que descansar e confiar nela. O que precisamos fazer hoje é agradar a Deus com a nossa vida, procurando servi-lo e agradá-lo por prazer, por amor, por reconhecimento de tudo aquilo que ele já fez por nós. Hoje nós trabalhamos na base da gratidão a Deus. Leio a Bíblia para aprender, por gratidão, vou na igreja por gratidão, por prazer, quero adorar o meu Senhor, mas nunca fazer nada para querer, eu vou fazer isso para mim ser abençoado, vou fazer isso para mim ser salvo, eu vou fazer isso para merecer a bênção de Deus. Não, isso é lei. Isso está apontando para Moisés. O evangelho aponta para o sacrifício de Cristo. Ele disse, está consumado, está tudo feito, tetelestai.
a obra completa. Tá bem? E um detalhe importante aqui no versículo 8, para a gente já avançar para o próximo tópico, ele fala assim, olha, mas ainda, olha como que ele leva a sério a questão do evangelho, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Você sabe como que é a palavra anátema no original? Sabe qual é? É anátema. A palavra anátema é uma palavra grega. Anátema. Do jeitinho que está escrito aqui. É uma palavra grega. Que significa maldito. Ou reservado para a destruição. Então, qualquer pessoa que pregue o evangelho, que não seja o evangelho genuíno, mas que misture lei e graça, Paulo disse que seja ele maldito, reservado para a destruição. Por quê, amiga e amiga? Por que Paulo está sendo tão incisivo e tão duro nessa palavra? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. O homem não tinha salvação, Deus proporcionou a salvação através do evangelho. Quando se contamina o evangelho, se tira, se subtrai do homem a única oportunidade dele ser salvo, porque faz ele tirar os olhos de Cristo e faz ele olhar para Moisés ou para si mesmo. Nós não podemos tirar os olhos de Cristo, porque nele está a redenção. Então, qualquer pessoa que pregue o evangelho e que tente desvirtuar os princípios fundamentais do evangelho, que é Cristo e sua obra na cruz, tentando levar o homem de novo para os princípios da lei, então a Bíblia fala que seja este maldito, porque além dele estar destruindo a própria alma, ele está destruindo a alma de outras pessoas, roubando delas o direito à vida eterna, que só se obtém através do pleno conhecimento do evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus. Tá certo? Bem, vamos agora ao terceiro assunto. O evangelho que Paulo pregou, que Paulo recebeu e pregou. Por que Paulo escreveu aqui esse tema? Porque os judaizantes, além deles estarem tentando convencer os cristãos de que eles deveriam, impreterivelmente, eles deveriam praticar os ensinos de Moisés, como eu já falei, circuncisão, guardar as festas religiosas, aquelas cerimônias. Eles ainda diziam que Paulo, ele não podia, ele não tinha crédito, ele não tinha competência para se apresentar como apóstolo. Por quê? Os judaizantes diziam que Paulo, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Eles alegavam porque os judaizantes sabiam que um apóstolo só pode ser apóstolo se ele for levantado pelo Senhor. Quando um servo levanta outro servo, então ele jamais será apóstolo, porque apóstolo é aquele que foi comissionado diretamente pelo Senhor. E nesse caso, os 12 apóstolos. Judas morreu, ficaram 11. Tentaram levantar um outro chamado Matias de forma errada. Eles não tinham competência para levantar apóstolos. O próprio Senhor Jesus levantou outro apóstolo, Paulo, de uma forma diferente, mas levantou Paulo, como a gente vai ver. Então, os judaizantes, que não tinham conhecimento de como que Cristo se apresentou para Saulo ou Paulo, eles alegavam, Paulo não é apóstolo, porque ele não viveu com o Senhor, ele não conheceu o Senhor pessoalmente, e foi aí que eles erraram. Então eles estavam tentando, além de contaminar o evangelho, eles estavam tentando convencer os crentes que Paulo não tinha credencial de apóstolo, ele não tinha apostolado, ele era um impostor. Era isso que os judaizantes estavam tentando contaminar, né? Eles estavam tentando fazer a cabeça dos novos convertidos contra Paulo, usando palavras contra aquele que foi chamado por Deus. Compreende? Aí o texto diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens,
não seria servo de Cristo. Quer dizer, o servo de Cristo não tem que agradar homem nenhum. Né? O servo de Cristo tem que ter educação, o servo de Cristo ele tem que ter consideração pelas pessoas, o servo de Cristo ele tem que ser uma pessoa gentil, que saiba se relacionar bem com as pessoas, mas ele não tem que agradar as pessoas, ele precisa agradar a Deus. E às vezes, para agradar a Deus, você acaba não agradando todo mundo, né? Muitas vezes você vai pregar a palavra e aquilo que você vai pregar, muitas vezes a pessoa não vai gostar, vai ficar chateada com você, né? Não quer ser repreendida, não quer ser corrigida, não há o que fazer. Mas o bom servo de Deus, ele procura ser agradável a Deus. E sendo agradável a Deus, normalmente ele é agradável aos homens também, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Quando Paulo fala aqui numa questão de agradar, ele está falando na questão de pregar. Faça o seu trabalho como apóstolo. Faça. Não se preocupe com o que pensam de você. Faz o teu trabalho. Aí o versículo 11 diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Olha que bacana. Então Paulo aqui agora, ele está trazendo para os irmãos que estavam com a mente meio confusa, com as palavras dos judaizantes, dizendo o seguinte: olha, eu não recebi o evangelho de homem algum, eu recebi do Senhor. Mas alguém poderia dizer o seguinte: como que você pode ter recebido diretamente do Senhor, se quando o Senhor ressuscitou e foi levado às alturas, você ainda não era convertido, você foi convertido tempos depois? Aí ele vai explicar, né, o que isso aconteceu. Então ele fala que ele recebeu o evangelho por revelação. E eu queria ler com você essa passagem. Ó, deixa marcado aqui, Gálatas, eu vou voltar já aqui, tá? Eu queria que você pegasse e voltasse uma página, uma folha da Bíblia, ou 2 páginas, né? Uma folha ou 2 páginas. Você voltando uma folha do livro de Gálatas, você vai estar em 2 Coríntios, né? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, aqui fala sobre como que Paulo recebeu a revelação diretamente do Senhor. Aqui traz esse esclarecimento, que é importante nesse momento do estudo, né? Você encontrou? 2 Coríntios 12, 1. Fala assim, olha, as visões e revelações do Senhor. Vamos ler. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, porque não convém se gloriar, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo diz assim na terceira pessoa, né? Conheço um homem, falando dele mesmo, mas ele falou que não queria se gloriar. O que é se gloriar? Ó, eu recebi, né? Eu sou o cara. Ele não usou esse termo. Ele falou assim, ó, não convém que eu me glorie. Então ele fala dele na terceira pessoa do singular. Ele fala dele dizendo assim, olha, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, que era ele mesmo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até, olha que bacana, até onde ele foi? Até ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, de novo, Paulo eles coloca numa posição de humildade para não se exaltar diante da grandiosidade que ele viu e ouviu no terceiro céu. Bom,
que é o terceiro céu? O primeiro céu é esse céu que você olha e vê as nuvens, aonde os pássaros voam, né? O terceiro céu é onde passam os aviões, onde estão os satélites, né? É essa camada, né, de atmosfera, onde se concentra o oxigênio. Acima do primeiro céu tem o que a Bíblia chama de segundo céu. É onde Deus colocou os astros, as estrelas, né? Onde está o Sol, a Lua, cada planeta, as galáxias. Esse é o segundo céu. Mas a Bíblia fala que existe um céu acima desse céu. O nome dele, paraíso. Esse é o paraíso, que é o local para onde nós vamos, salvos, né? Falando nós salvos, que tem o nome no livro da vida, é para onde nós iremos quando nós sairmos desse corpo, né? E ficarmos aguardando a ressurreição do corpo, o corpo glorificado. Aí nós vamos voltar com o Senhor no dia do arrebatamento, não é? Vamos voltar, nós que fomos, vamos voltar no dia do arrebatamento e aí vamos receber o corpo glorificado. Com esse corpo glorificado, nós vamos habitar no novo céu e na nova terra. Bem, então esse terceiro céu é o terceiro céu aonde Paulo foi arrebatado, aonde ele foi levado e ele recebeu as revelações e as visões do Senhor. O que Paulo diz é o seguinte: eu não sei dizer para vocês se eu fui fisicamente ou espiritualmente. Por que Paulo não sabe? Porque foi tão presente, foi tão real, foi tão verdadeiro o que ele viu ali, que ele não sabia distinguir o que era físico e o que era espiritual. Não é? Por isso é importante você dar atenção a isso, para você não achar que quando você for para o paraíso, você vai estar num lugar totalmente diferente, né? Algo assim, como as pessoas imaginam, né? No meio das nuvens. Não. Nós vamos para um lugar e vai ser tudo tão parecido com o que nós conhecemos hoje. Claro que é o paraíso, mas nós vamos, sabe? Nós vamos em algum momento ficar confusos se nós ainda estamos na terra ou estamos no paraíso. Porque nós vamos olhar para nós, vamos ver as coisas, né? Claro, numa dimensão muito superior, como nós vamos meditar agora aqui. Mas Paulo fala, eu não sei dizer para vocês se foi fisicamente, porque para mim eu estava lá pessoalmente. Agora, pode ser que eu fui apenas arrebatado. Mas arrebatado ou pessoalmente, eu só sei que eu estive no paraíso, no terceiro céu. Que coisa maravilhosa, né? Então, olha, tem muitas surpresas reservadas para aqueles que são salvos. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. A vida que nós levamos hoje aqui, com as suas dificuldades, os seus problemas, logo tudo isso vai passar. E quando passar para mim e para você que somos salvos, amiga e amiga, se prepare, porque você vai se deparar com as coisas mais maravilhosas que você nunca sequer imaginou. Porque o que Deus tem preparado para mim, para você, para o salvo, para a igreja dele, olhos não viram e ouvidos não ouviram. Coisas maravilhosas. Paulo viu e ouviu coisas lá. Quer ver? Aqui, no capítulo 12, no versículo 4, Paulo fala que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. E eu fui pesquisar a palavra inefável também, né? Para a gente poder saber o que é inefável. A palavra inefável, ela diz assim, olha, a palavra no original é arretos. A-R-R-E-T-O-S. Arretos. O que significa inefável? O que Paulo viu e ouviu que ele chamou de inefável? O que é isso? Inefável não podem ser pronunciados devido ao grau de santidade. Ah, mas eu vou repetir isso para você. Inefável quer dizer não podem ser pronunciados pela boca do homem devido ao grau de santidade. Amiga e amiga, eu não sei o que é, mas Paulo, né, 14 anos depois da conversão dele,
ele foi levado até o terceiro céu. Quando chegou no terceiro céu, ele recebeu lá o evangelho da graça, que é esse evangelho que nós pregamos, que fala sobre o sacrifício de Cristo, a redenção em Cristo, a justificação pela fé em Cristo. Esse é o evangelho. Mas além de Paulo ter falado sobre o evangelho, ele viu e ele ouviu coisas lá no paraíso que não podem ser pronunciadas pela boca dos homens. Por isso que Paulo disse aqui, olha, né? Que não é lícito ao homem referir. Não é permitido ao homem referir. É tão glorioso o que ele viu, né? Havia uma glória tão grande no que ele viu e no que ele ouviu, que ele não podia pronunciar com os lábios dele. E não podia falar isso para ninguém, porque o homem, o ser humano, não poderia pronunciar tais palavras. Dá para você imaginar a grandeza disso? Dá para você imaginar, amiga e amiga, a grandeza do que é o paraíso de Deus? A glória que existe no reino de Deus? A ponto de você ver e ouvir coisas que você não pode pronunciar. Porque se trata da glória do Deus Criador. E nós um dia estaremos presentes nesse lugar. Um dia, eu e você, nós vamos nos encontrar nesse lugar. E nesse dia, nós vamos conversar, tá? Me lembra, tá? Quando a gente estiver lá, você me lembra? Nós vamos conversar e eu vou falar assim para você. Lembra quando nós estávamos dando estudo do livro de Gálatas? Lembra? Que nós começamos lá no dia 3 de maio de 2021, lembra? Aí você vai dizer assim, lembro. Lembra que eu falei que tinha coisas aqui no paraíso que a gente via e ouvia? Olha aí o que é. E você vai dizer assim, meu Deus do céu. Quem poderia imaginar que havia algo tão glorioso assim? Quem poderia imaginar que haviam seres tão gloriosos assim? Né? E imaginar que nós vamos estar ali com Deus para sempre, desfrutando da glória dele, desfrutando de tudo isso. Amiga e amiga, e olha, tudo isso, toda essa glória, sabe por quê? Porque você ouviu o evangelho e recebeu Jesus como teu Salvador. E você procurou viver para o Senhor. Você procurou dedicar a tua vida ao Senhor. Você procurou viver longe do pecado. Sabe, você procurou honrar a Deus com a sua vida. Você não se envolveu com prostituição. Não se envolveu com mentira, com corrupção. Sabe, você procurou levar a tua vida tão direita diante de Deus. Claro que você não é perfeito e você vai errar muitas vezes, como eu também. Mas eu estou falando do nosso homem interior, sabe, o desejo de servir e de agradar a Deus. Tudo isso está reservado para nós. Nós vamos desfrutar dessa glória de Deus muito em breve. Muito em breve, porque nós já estamos vivendo o final dos tempos. Mas ainda que nós não ficarmos até o final dos tempos, uma hora nós vamos morrer. E na hora que nós morrermos, na hora que nós sairmos desse corpo, nós vamos exatamente para esse lugar. Você vai fazer assim, ó, vai fechar os olhos, e a hora que você abrir os olhos, você não vai conseguir respirar. Você não vai conseguir respirar na hora que você vê tudo que vai estar ao teu redor. Você vai ficar extasiado. E você vai entender por que Paulo não pôde falar para o homem aquilo que ele viu. Tá bom? Se prepare. Logo, logo, nós vamos estar no paraíso de Deus. Tá bem? Então foi isso que Paulo disse, né? Foi isso que Paulo quis dizer. Inefável. Não se pode ser pronunciado devido ao grau de santidade que há no que ele viu e no que ele ouviu. Bom, dito isso, vamos voltar agora para o livro de Gálatas, né? Nós já vamos daqui a pouquinho terminar. Vamos voltar aqui então para o capítulo 1 e onde nós paramos, né? Ele falou aqui no versículo 12, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem nenhum, mas, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante
revelação de Jesus Cristo. Então, essa revelação aqui é que Paulo está falando, que eu acabei de ler com você. Versículo 13 diz assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Nós vamos ler isso mais para frente sobre quem era Paulo no judaísmo. Como sobressaía, ou como sobremaneira, perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então Paulo está falando aqui, fala, vocês têm conhecimento que eu era perseguidor da igreja, né? E eu devastava as igrejas. Eu entrava e eu levava preso mulheres, crianças, homens, levava para Jerusalém para serem presos. Eles eram açoitados, eram apedrejados, eram comidos por leões. Olha, eu devastei a igreja de Cristo. Paulo está falando sobre isso. Ele está falando sobre isso. Aí o versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, porque ele era jovem, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Veja que importante isso aqui. Paulo, ele era muito zeloso nas tradições do pai dele. Os pais de Saulo eram judeus. E ele foi instruído aos pés do homem mais importante do judaísmo, chamado Gamaliel. Um homem que era respeitadíssimo, né? Ele era um Rabone dentro do judaísmo. E Paulo foi instruído por ele. E Paulo, ele se destacava no meio de todos os outros aprendizes, porque Paulo ele era extremamente zeloso nas tradições dos pais dele. E isso faz a gente pensar um pouquinho, aquelas pessoas que gostam de dizer assim, olha, não, eu guardo a tradição dos meus pais, né? Os meus pais eram da religião tal e eu mantenho a tradição da família. Meu bisavô era da religião tal, meus pais eram da religião tal, meus irmãos sempre foram da religião tal e eu também sou da religião tal porque eu quero manter a tradição da família. Cuidado, cuidado. Paulo, ele guardou a tradição da família até que ele conheceu o evangelho. E quando ele conheceu o evangelho, quando ele conheceu a verdade, ele abandonou as tradições da família para viver uma nova tradição, a tradição do evangelho do Senhor Jesus. Ele passou a viver a verdade de Cristo. Então, para nós é mais importante nos apegarmos às verdades do evangelho do que a tradições religiosas. A gente às vezes vem de igrejas e aprende coisas. E às vezes você vem para uma igreja que prega a verdade para você e você não consegue se desvincular daquilo que você aprendeu no passado. Amiga e amiga, procure entender o evangelho para você não ficar preso a tradições do passado, tá bom? Que você gostava ou não gostava, mas que eram apenas tradições. Procure compreender a verdade do evangelho, tá bom? Aí o versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Então Paulo, nesse momento, ele fala o seguinte, olha, eu fui perseguidor da igreja, eu devastei as igrejas, mas eu recebi a revelação. E quando eu recebi a revelação, eu abandonei a tradição dos meus pais e eu passei a viver segundo a revelação que me foi dada, né? E quando eu recebi essa revelação, eu entendi que o Pai, Deus, já havia me separado desde o ventre da minha mãe. Deus já tinha um plano na minha vida. Desde o ventre da minha mãe, Deus já tinha me separado para ser quem hoje eu sou, Paulo, o apóstolo de Cristo. A passagem pelo judaísmo foi importante, porque trouxe muito conhecimento para Paulo, mas o que Deus estava preparando ele era para que ele fosse realmente o grande apóstolo. Deus preparou ele. Paulo conheceu a fundo a lei e o sofrimento da igreja que ele mesmo provocou. E agora ele estava pronto para levar o evangelho para os gentios. E ele falou assim, olha, eu fui enviado sem detença a pregar para os gentios, sem detença. O que significa sem detença? Euteos é a palavra para sem detença no original, que quer dizer imediatamente. Imediatamente. Então, quando Paulo recebe a revelação do evangelho, quando Paulo vai até o terceiro céu e ele volta, ele recebe essa missão,
A ordem é imediatamente. Paulo, você não pode perder tempo. Você precisa levar às pessoas o conhecimento pleno de tudo que você foi instruído. Pregue o evangelho sem detença, imediatamente. Não perca tempo, porque cada segundo é precioso na pregação do evangelho. Amiga e amiga, o evangelho de Paulo é o evangelho que nós pregamos hoje. Eu e você que tem conhecimento do evangelho, saiba que a minha e a tua responsabilidade é muito, muito, muito grande. A revelação do evangelho não é apenas para nos dar o conhecimento. O conhecimento chega a nós, mas ele precisa ser imediatamente propagado. E a reflexão que eu faço com você agora é a seguinte: o que é que você tem feito com as revelações que você tem recebido? Pergunto para mim, o que é que eu tenho feito com o evangelho? Pergunto para você, o que é que você está fazendo com o evangelho? Será que você é aquele tipo de cristão que ama estudar a Bíblia, que é apaixonado em estudar a Bíblia, como eu também sou? Que você ama as Sagradas Escrituras? Mas a pergunta é, o que é que você está fazendo com essas revelações? Quantas pessoas você está evangelizando? Para quantas pessoas você tem levado a verdade do evangelho? Quantas vidas têm tido conhecimento da verdade através de você? Quantas pessoas você tem levado para a igreja pelo conhecimento que você tem do evangelho? Quantas? Quantas pessoas estão sendo salvas pela verdade que você conheceu do evangelho da graça? Quantos? Porque, amiga e amiga, o tempo urge. O tempo urge. Jesus está contando com você. O evangelho que foi revelado a Paulo e que foi revelado a mim e que agora está sendo revelado a você, ele não pode ficar aqui, preso aqui dentro. Não. Ele precisa ser anunciado em todos os lugares que nós formos. Em casa, para os amigos, para a família, no trabalho. Tudo tem que ser uma oportunidade, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Você precisa todo o tempo estar levando às pessoas o evangelho de Jesus. As pessoas precisam saber a diferença entre a lei e a graça, a justificação pela fé, que tudo é Cristo. Tudo é o sacrifício de Cristo, que a cruz do Calvário é o local do nosso encontro com Deus. A cruz do Calvário é a porta da salvação, através do sangue derramado de Jesus. Sem detença, nós não podemos perder tempo. Cuidado, talvez você fique tão preocupado em buscar conhecimento, está sempre querendo ouvir algo mais do evangelho e está cometendo um erro muito grave. Você não está levando o evangelho para outras pessoas. Você vai ser cobrado disso. Já quero avisar você, tá? Isso vai ser cobrado de cada um de nós, o que nós estamos fazendo com o evangelho, o conhecimento que nós temos recebido. Então, Paulo, ele fala sem detença, né? Porque ele fala que não consultou carne ou sangue, quer dizer, não consultou homem algum. Tudo veio da revelação. Versículo 17, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, Paulo conclui aqui essa terceira parte do nosso estudo aqui. E agora, a última parte para nós terminarmos, Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia. Diz assim, decorridos 3 anos, então, 3 anos após a revelação que ele recebeu, né? Subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago. Quem? O irmão do Senhor. Olha que bacana. Você sabia que Tiago era irmão de Jesus? Porque Jesus teve irmãs e irmãos, né? Irmãos e irmãs. Tiago era irmão do Senhor Jesus. Era o irmão de Jesus que
reconheceu que Jesus era o Salvador. Olha que bacana, né? Por isso que é importante a gente saber lidar um pouquinho com isso. Porque nós temos um ditado que diz assim: santo de casa não faz milagre, não é? Realmente é difícil pregar para a própria família. É difícil fazer a família reconhecer-nos como homens e mulheres de Deus, sem misturar, né? Sei que é um pouco difícil isso. Mas a Bíblia diz que Tiago se converteu. Então tem pessoas da sua família que vão sim reconhecer que você é uma pessoa de Deus, que vão dar ouvidos ao que você fale. Não desista de pregar para a sua família. Não desista de evangelizar a sua família. Ainda que nem todos ouçam, mas alguém vai ouvir. Alguém vai se converter e, além de ser seu irmão na carne, também será seu irmão no espírito. Vai se converter, tá bom? Como o Tiago era irmão do Senhor. Versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Tudo que eu estou dizendo a vocês é plena verdade. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Ninguém me conhecia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Bom, então Paulo aqui ainda está dando explicações, né, para os irmãos a respeito de como ele se converteu, como que ele recebeu o evangelho, por que que ele é sim apóstolo, né? Ele fala que depois de 3 anos que ele já estava pregando o evangelho, assim que ele recebeu, porque ele não podia perder tempo, foi aí que ele foi conhecer Pedro e Tiago. Numa outra ocasião, que nós vamos ler semana que vem, 14 anos depois que ele foi para Jerusalém, ele volta para Jerusalém e aí ele vai conhecer os outros apóstolos. Por isso ele diz: eu não recebi o evangelho de carne e de sangue. Ninguém falou do evangelho para mim. Eu recebi diretamente do nosso Senhor Jesus. Mas, porque as pessoas questionavam ele fez questão, até por uma revelação do próprio Senhor Jesus, ele foi para o concílio de Jerusalém e lá ele se encontrou então com os outros apóstolos. E os apóstolos ouviram o testemunho dele, a revelação dele, e estenderam a destra da comunhão e aceitaram ele como apóstolo. E ele então passou a ter carta branca para ir até as igrejas para pregar o evangelho da graça, até nas igrejas que eram formadas por judeus. Amiga, então Paulo, quando ele ia nas igrejas aqui nessa época, as pessoas comentavam sobre um perseguidor, né? Porque eles estavam na Galácia, não em Jerusalém, Galácia. Eles tinham ouvido falar de um homem que era terrível. Que, olha, ele era terrível, ele destruía, ele lutava contra a fé. E que agora ele pregava a fé que outrora ele estava destruindo. E aí Paulo então diz assim: olha, esse homem sou eu. E as pessoas ficavam extasiadas, meu Deus, e glorificavam a Deus, dizendo assim: que obra maravilhosa. Deus transformou este perseguidor num apóstolo. E eles então reconhecendo mais uma vez a grandeza do poder de Deus, né? E é maravilhoso quando nós, conhecemos pessoas que ninguém dava nada por ela, eram criminosos, pessoas perdidas na vida, que daqui a pouco estão servindo a Deus, né? Tem gente que fala assim: ah, é fácil, né? Fez um monte de besteira por aí, agora diz que está na igreja, que agora é discípulo de Jesus. Mas é assim que funciona. Os grandes inimigos de Cristo, os grandes inimigos do povo, amanhã serão grandes apóstolos de Cristo, né? Muitos de nós, de repente, odiávamos igreja, não falavam, não gostávamos de cristãos. A gente fala assim: ó, eu detesto crente. E hoje nós somos crentes. E hoje nós somos cristãos, não é? Fizemos tantas coisas erradas e hoje servimos ao nosso Senhor Jesus. É a glória do evangelho do Senhor Jesus. O evangelho que transforma, que muda o homem de dentro para fora. Bom, amiga, então vamos colocar um ponto final aqui no estudo de hoje. Amanhã nós vamos voltar no mesmo horário, 7h30 da noite, e nós vamos então estudar o 2º capítulo. Nós vamos falar sobre essa experiência que Paulo teve. 14 anos depois, ele vai para Jerusalém e ele então passa a ser conhecido pelos apóstolos, todos. E foi importante,
porque Paulo estava tendo muita dificuldade para ir até as igrejas, porque eles não conheciam, né, Paulo. Então, com a autorização do concílio de Jerusalém, então Paulo passou a ter liberdade para visitar as igrejas, porque as igrejas foram informadas a respeito dele. Então ele passou a ter liberdade para pregar o evangelho. Então a autorização dos apóstolos foi muito importante para ele, e Paulo se submeteu à autoridade de Pedro, que era o pilar principal da igreja do Senhor Jesus. E nós vamos falar também amanhã sobre um problema que aconteceu entre Paulo e Pedro. Porque Pedro, ele não estava sendo assim muito sincero no trabalho dele. Porque Pedro, quando estava com os judeus, ele agia como judeus. E quando Pedro estava com os gentios, ele agia como gentios. E Paulo repreendeu ele, chamou quase ele de hipócrita, para você ter ideia. E nós vamos tratar desse assunto amanhã, tá bom? E nós vamos seguir dia a dia com o nosso estudo do livro de Gálatas.